Vocês já sabem, para aqueles que não sabem, nós temos uma celebração todo primeiro domingo de cada mês. E comemos juntos. Hoje pela manhã já comemos juntos aqui e agora à noite. E nós estamos seguindo um norte que Deus nos deu para 2015. E esse norte é edificando a casa. O nosso Deus, eu creio, Ele deseja muito que a tua casa e a minha casa seja firmada, bem edificada. Amém? Eu creio que não é novidade, acredito eu, que nós viveremos tempos difíceis. Mas não é novidade também de que a nossa casa não será abalada. Porque nós estaremos firmados na rocha. Você sabe o que é uma casa firmada na rocha? Você sabe o que é? É uma casa firmada em quê? Na palavra? Não. Casa firmada na rocha não é casa firmada na palavra. Não. Casa firmada na rocha é casa firmada na prática da palavra. Amém? É assim que Jesus nos ensina. Ele não ensina que a palavra é a rocha. Ele ensina que a prática da palavra é a rocha. E quando eu digo que a nossa casa não será abalada, é porque a nossa casa estará firmada na rocha. E dizer que a nossa casa é firmada na rocha é dizer que a minha casa e a sua casa vai praticar a palavra. Estamos aqui para isso. Na verdade, praticarmos a palavra. E nesse mês de março, você sabe que a cada mês estamos seguindo uma temática. Esse mês de março, o mês de janeiro, foi Casa de Deus, Betel. O mês de fevereiro foi Casa de Santidade. E esse mês de março é Casa de Oração e da Palavra. Oração e palavra estão juntos nesse mês de março. Porque, na verdade, amados, oração e palavra são duas coisas que estão sempre juntas. A minha casa será uma casa de oração. A tua casa vai ser uma casa de oração. A nossa casa vai ser uma casa da palavra de Deus. Amém? Os dois textos bíblicos sobre os quais estamos baseando o mês de março, casa de oração, é Isaías 56, 7. Casa de oração. Porque a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui eu quero chamar a atenção de que a minha casa, a casa do Senhor, não somente esse lugar que nós estamos aqui será uma casa de oração, mas a tua casa, onde você mora, será uma casa de oração. Eu até diria que se a tua casa não for uma casa de oração, como é que essa casa aqui vai ser? Não é verdade? Nós temos que inverter a coisa para o bem nosso. Inverter, eu quero dizer assim, tem gente que ora muito no templo, mas não ora em casa. Eu não digo inverter porque vai continuar orando no templo, mas começando pelo teu lar, a nossa casa é uma casa de oração.
E o outro texto é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui nós estamos vendo a palavra de Deus presente na casa, dentro do lar, ao levantar e ao deitar. Amados, e nós queremos esse mês de março, não é que nós vamos dizer assim, esse mês de março é o mês da oração e da palavra, como se os outros meses não fossem. Não. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção para a oração e a palavra. Nós gostaríamos de orar por esse assunto, para que as nossas vidas elas estejam restauradas, consertadas em relação à oração e à palavra. O lugar da oração e o lugar da palavra. Nós precisamos muito, amados, que esses lugares sejam restaurados. Plenamente restaurados. Eu estou convencido de que existe uma deficiência muito grande na qualidade da nossa vida de oração e na qualidade da nossa vida de palavra de Deus, comunhão com a palavra, e essa deficiência tem sido a causa de muitos males. Eu entendo a oração e a palavra de Deus como elementos que fazem parte da raiz de uma árvore. Então, eu entendo, amados, que não adianta mudar as folhas, não adianta mudar as flores, não adianta querer mudar os frutos. Não adianta nós querermos melhorar o fruto, melhorar a folha, ou a flor, ou o ramo. É necessário cuidar da raiz. Porque em sendo uma raiz boa, saudável, uma raiz que receba os devidos nutrientes, aí nós teremos frutos igualmente saudáveis. Por isso, queridos, falar de oração e falar de palavra é falar de raiz, é falar por onde as coisas começam. Raiz é por onde começa. É falar por onde as coisas começam. E a gente muitas vezes está tentando resolver as questões lá no final. Muitas vezes está faltando alegria no meio do povo de Deus. Alegria, alegria. Vida de... Sabe quando a palavra fala assim? Andando em novidade de vida. Amados, quando eu vejo um texto desse, novidade de vida, esse texto, a própria frase, novidade de vida. Não pode falar assim, novidade de vida. Tem que dizer assim, novidade de vida. É um negócio radiante. Não é? Deixa eu fazer uma confissão para vocês aqui. Particular. E vai para o público. É assim. Eu não tenho estado muito à vontade na hora de convidar alguém para quando a gente faz aquele convite do Evangelho para a salvação e anunciamos assim.
Tem hora que eu olho para o semblante de todo mundo e faço um julgamento. Essa é a minha confissão, viu? É a minha confissão. A confissão é essa, me perdoe, é pecado. É verdade. Mas aí assim, estamos ministrando aqui, numa reunião como essa, por exemplo, ou uma outra, e dizemos, Jesus vai entrar em tua vida. Você vai viver uma vida transformada, de alegria. Aí eu olho para os demais que já estão vivendo com Jesus. É a minha confissão, tá bom? Eu olho para ver a radiância no olhar, a radiância no semblante. E estão assim, ó. Aí vai meu julgamento, é meu julgamento. Eu estou julgando. Mas, queridos, talvez eu não sei nem se alguém lá está pensando assim, bons tempos aquele mesmo. Bem no início da minha fé, que era realmente assim, uma alegria. Eu não pensava em outra coisa senão em Jesus. Era Jesus de manhã, de tarde, de noite. Era uma coisa assim vibrante. Aí o tempo foi passando. Aí ele senta, está sentado hoje aqui. Aí a pessoa está lá ministrando e está dizendo, venha, sua vida será uma vida vibrante. E ele vai ser mesmo. Parece que aquela mensagem não faz mais sentido para a vida dele hoje, agora. Parece que a alegria da salvação é coisa de início de fé. É coisa só para quem está começando. Parece que renovo, alegria, é só para os primeiros passos. Então, eu começo a observar, meu Deus, quantas coisas em mim a serem transformadas. Meu Deus, quanto pecado no meio da igreja. Pessoas ainda se metendo em coisas, tendo determinados sentimentos, pensamentos, ações. Senhor, o que está acontecendo? E Deus tem me falado o que está acontecendo. Ele tem me mostrado de que a vida em secreto, a vida de raiz, está rasa e fraca. Por isso, amados, nesse mês, aproveitando que o nosso tema é casa de oração, casa da palavra, nós queremos orar para que o Senhor traga uma restauração, um avivamento. Avive a tua vida de oração. Renove a tua vida de comunhão com a palavra. Saia de um relacionamento religioso. Oração religiosa. Comportamento mecânico, vazio. E haja transformação genuína. Haja transformação genuína. Haja mudança de vida. Porque, olha, nós cremos, amados, aquilo que o Senhor fala, como é o Evangelho e como é o reino de Deus, é verdade. Amém? Você crê que é verdade? Você crê que o que está escrito na Bíblia é verdadeira? É a verdade. Então, por isso, amados, eu gostaria de estar com vocês agora aqui compartilhando uma palavra sobre oração e palavra. Sobre
nossa vida de oração e nossa vida de meditar nas Escrituras. Eu queria começar com vocês trazendo um texto de Tiago, capítulo 2, versículo 22. Abra a tua Bíblia em Tiago 2, 22. Eu gostaria de apresentar um princípio da palavra para os irmãos. Veja esse princípio em Tiago. O princípio é assim. A fé, ela coopera com a obra. E é pela obra que a fé é aperfeiçoada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim. Aquilo que eu creio, eu preciso fazer. Porque quando eu faço, eu estou aperfeiçoando aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio, eu preciso fazer, realizar. Porque aquilo que eu realizo complementa a fé. Não basta só dizer, eu creio. É preciso que algo seja feito. Porque se você diz que crê e não faz, a sua fé é morta. Até o diabo crê. E eu e você não queremos parecer com o diabo. O diabo crê, mas não realiza nada. O diabo crê em Deus, mas ele não faz nada que demonstra que ele crê em Deus. Por causa desse princípio, nós entendemos, amados, que aquilo que a gente realiza manifesta aquilo que a gente crê. E obra, nesse texto, obra, não está se referindo a obras de caridade. Obras no sentido de ajudar alguém que está precisando de um socorro. Ajudar alguém que está precisando de socorro é também uma obra. Mas o texto não está preso somente a essa interpretação. Porque Tiago está falando de um momento em que Abraão pegou o seu filho e entregou o seu filho a Deus em sacrifício. Por quê? Porque ele creu. Ele creu. E porque ele creu, ele entregou o filho. E entregar o filho a Deus é chamado por Tiago de obra. Então, obra não é somente um ato de caridade. Obra é toda e qualquer realização que demonstre aquilo que eu creio. Vocês estão compreendendo? Muito bem. Quando nós falamos de oração, quando nós falamos de meditação nas Escrituras Sagradas, nós estamos falando de coisas que nós vamos fazer. Não é coisa que o Senhor vai fazer. É coisa que nós faremos. Quem é que vai orar? Nós. Quem é que vai abrir a Bíblia para meditar nas Escrituras? Nós. Oração e meditação na palavra são ações, são atos. Agora, preste atenção numa coisa maravilhosa nesse princípio do reino. Esse é um princípio do reino, que é assim. O que você faz
demonstra o que você crê? O que você faz é uma prova do que você crê? E agora vem a pergunta crucial. Quando você vai orar, ou quando você vai meditar na palavra, que são coisas que você estará fazendo, a pergunta crucial: em que você crê? Isso é muito sério. Vou dizer por que isso é muito sério. Porque oração e leitura da palavra são duas atividades que entraram no nosso dia a dia e cotidiano e tornou-se quase que símbolos da nossa cristandade. E começamos a praticar isso, amados, sem dar a mínima importância em que nós cremos. Por isso, esses atos tornaram-se atos mecânicos, sem sentido algum. E aí nós voltamos àquela prática antiga nossa, em que nós praticávamos oração e leitura até da Bíblia, ou trechos da Bíblia, que não faziam o mínimo sentido. O que é isso? É assim, você leu o Salmo 23, mas o Senhor, em momento nenhum, na tua vida, é de fato o teu pastor. Você não experimenta refrigério na alma, mas conhece o versículo que diz: Ele refrigera minha alma. O que é isso? O que isso prova? Isso prova, queridos, que nós entramos em atos mecânicos, onde fazemos quer dizer, oramos, lemos a palavra, oramos, lemos a palavra, mas essa oração e essa leitura não demonstram mais o que cremos, porque nem sabemos em que cremos. Só que o nosso Deus, o princípio do reino é assim. Tudo que você faz no reino é para manifestar sua fé. Então você tem que estar muito bem seguro qual é a sua fé. Em que você crê. Isso é maravilhoso. Porque, amados, entenda bem aqui. Fazer a oração, qualquer pessoa pode fazer. Entenda bem. Fazer a leitura da Bíblia, qualquer pessoa pode fazer. A questão agora é assim. Você que está fazendo, em que você crê? Porque é exatamente em que você crê que vai dar sentido ao que você está fazendo. Por isso eu queria acompanhar com vocês agora, na Bíblia, na palavra, em que nós deveríamos crer, se é que já não estamos crendo, em que deveríamos crer. Amém? Vamos juntos? Então, primeira coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 6.
primeira coisa essencial para começarmos a orar e abrirmos as Escrituras Sagradas. Qual é a primeira coisa? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, diga assim, Ele existe. Amados, olha, tem um missionário, Luiz Palau, ele escreveu um livro, Deus é Essencial. Um livro maravilhoso, esse livro. Tem um trecho lá que ele diz assim: duas coisas são terríveis. Terríveis. Primeira, Deus não existir. E a segunda coisa, Deus existir. A gente está aqui nesse salão agora e a gente fala assim: Senhor, Tu estás aqui neste lugar, o Senhor existe e está aqui. É tão fácil falar, não é? Quando Ele se manifesta, e então você sabe que Ele está mesmo aqui. Aí, meu filho, você não sai correndo porque vai pegar mal, mas também ficar é tão terrível o quanto ter saído. Tu estás aqui. Mas isso é tremendo para quem vai orar e abrir as Escrituras. Porque ele sabe que ele não está ali apenas num ritual externo. Ele está se aproximando diante daquele que existe. Tem momentos de oração em minha casa que me dá medo. E tem outros momentos que não. E o medo que me dá é quando vem assim, Senhor. E aí eu tenho aquele momento que parece que chegou assim para dizer assim, sim. Parece que sentiu o perfume da presença, dizendo assim, sim. Aí você fica, não era nada não. Porque eu vou dizer, amados, olha, ficou tão fácil tudo em relação a Deus, não é? Tudo se profissionalizou. Aí você chega, vai orar. Ó Senhor Deus, Tu és maravilhoso, tremendo, bendito, ó Senhor. Aí abre a Escritura. Ó Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Legal, hoje eu li e tal. Em que você crê? Você crê que Ele existe? Se você crê que Ele existe, então não é assim. Ó Deus maravilhoso, ó Deus... É assim. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Grande, grande é o Senhor. Tu estás aqui agora. Não há outro Deus como o Senhor. Aí você vai abrir as Escrituras.
Oh, Senhor, mostra-me essa palavra. Não quero apenas ler por ler. Ler é fácil, mas o Senhor existe. Tu estás aqui. Não é a minha leitura, é ouvir a tua voz. Se o Senhor é por mim, quem será contra? Oh, Senhor, Senhor. Se o Senhor é por mim, quem será contra? Oh, Espírito Santo, mostra-me essa verdade. Se o Senhor é por mim, quem será contra? Amados, olha, vai acontecendo umas coisas dentro de você naquela hora, que são agora aqui difíceis de se expressar e de traduzir. Por isso, é uma coisa muito além de falar e muito além de ler. Por quê? Porque você crê que Ele existe. Segunda coisa, você crê que aquele que existe é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Dizer que existe não define tão bem o quanto dizer aquele que existe é uma pessoa. E uma pessoa, você sabe, tem personalidade, tem sentimentos, pensamentos, ouve, fala, vê, sente, pensa, faz. Você não está diante do nada, você está diante de uma pessoa. Você vai orar para alguém, com alguém. Você vai ler as Escrituras, mas é uma pessoa que está ali, não é um livro. Você não se relaciona com um livro. O livro é apenas um meio de você se relacionar com essa pessoa. Olha esse texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Olha que coisa. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Ah, que isso, gente? Que isso? É por isso que a gente ora. É nisso que a gente crê. É por isso que abrimos as Escrituras para meditar. É por isso, é porque nós cremos nisso. Cremos que Ele fala como quem fala a um amigo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim: já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque ao amigo é dado tudo a conhecer. Isso é muito pessoal. É um relacionamento interpessoal. Terceira coisa que nós cremos, além de que Ele é um Deus que existe, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se revela. Porque é interessante. Se Deus não fosse uma pessoa, Ele não se revelaria. Só quem é pessoal é que se revela.
Como o nosso Deus é uma pessoa, ele deseja se revelar. Olha que texto interessante, esse do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Jesus está falando sobre as Escrituras. As Escrituras. E ele está dizendo assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Agora, olha o que as Escrituras fazem. São elas é a Escritura, que dão testemunho de mim. Mas ele complementa no verso 40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O que o texto está mostrando primeiramente é que a Bíblia, a Escritura, ela existe para dar testemunho. Dar testemunho é para mostrar quem é o Senhor. Para revelar quem é o Senhor Jesus. Então é interessante isso, saber que o Deus que existe, que é uma pessoa, ele quer se revelar a mim através da Escritura. O Salmo 119, versículo 18, é uma oração que o salmista faz. É uma das orações mais poderosas. Ele diz assim: abra meus olhos, para que eu desvenda meus olhos, ou abra meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei aqui é a Escritura. Ou seja, abra meus olhos para que eu veja, é Deus se revelando através da Escritura. E essa oração é tão tremenda, porque se eu abro a Bíblia, eu já vou ver a Bíblia. Se eu abro a Escritura, eu já vou enxergar o que está escrito na Escritura. Por que então eu tenho que pedir, Senhor, abra meus olhos para que eu veja? Isso mostra, queridos, que existe a Escritura, o texto escrito, mas existe um entendimento que está escondido atrás do texto. E é para esse entendimento escondido que o salmista disse: abra meus olhos para que eu veja. O nosso Deus é um Deus que quer se revelar. Então, vai acompanhando aqui, amados. Nós estamos acompanhando aqui em que nós devemos crer para podermos orar, para podermos meditar nas Escrituras. Primeiro, que o nosso Deus existe, nós cremos. Depois, que esse Deus é uma pessoa. E agora, que Ele é um Deus que se revela. Agora chegamos no ponto tremendamente revelador, que junta as três coisas anteriores. O nosso Deus, Ele se revela em quem a pessoa se torna. Vou até beber água aqui, porque o negócio...
Aqui eu queria muito que vocês abrissem mente, coração, espírito, alma para receber. O nosso Deus, ele se revela em quem uma pessoa se torna. O que isso quer dizer? Toda a Escritura, toda a palavra escrita, foi o testemunho de Deus no Antigo Testamento. Deus falou antigamente pelos profetas. Mas quando chegou na nova aliança, Deus foi falar agora através de seu Filho. Por isso, o texto diz assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:1. Aí em João 1,14 diz: e a palavra, o que aconteceu? A palavra, João 1,14, o que aconteceu? Olha lá, para vocês pescarem. O verbo é a palavra. A palavra se fez carne. Então o que acontece aqui? Deus se revela em quem a pessoa se torna. Agora, Jesus Cristo, ele é a palavra. Mas essa palavra não é um texto. Não é uma Bíblia. Não é um livro. Não são letras gravadas em pedra. Essa palavra agora é uma pessoa. O Senhor Jesus, ele é a palavra. E o que isso quer dizer? Que quando nós vamos orar, aqui é uma parte, mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que eu falei antes, assim, Deus existe. Deus é uma pessoa e Ele quer se revelar. Eu diria que todos nós temos entendimento dessas três coisas. Mas agora, por causa dessas três coisas, então, estamos entrando nessa quarta. E essa quarta agora é que eu diria a vocês, numa linguagem bem comum assim, é a parte que pega. Que pega. Primeiro, porque as pessoas não têm entendimento disso. Segundo, porque não sabem como fazer diante do entendimento que venha a ter. Então presta atenção aqui agora. Essa quarta é mais delicada. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse é o plano de Deus. Logo, tudo que palavra é, está na pessoa de Jesus. Logo, o Senhor Jesus é tudo o que uma pessoa tem que ser. Por isso, amados, quando nós vamos agora entrar em oração, leitura da palavra, a gente tem que perguntar agora, nesse momento, em que eu creio? Por que preciso orar? Por que preciso me aprofundar na oração? Por que preciso me aprofundar na meditação das Escrituras?
Porque o propósito do nosso Deus é que nós nos tornemos semelhantes a seu Filho. Porque o plano dele não é que nós sejamos pessoas que conhecem a Escritura. O plano dele é que nós sejamos a Escritura. Você consegue compreender isso? Isso é o que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 3. Amados, 2 Coríntios 3 é todo um capítulo extremamente dedicado a isso. 2 Coríntios 3 está mostrando o papel da Escritura no Antigo Testamento e o papel da Escritura na Nova Aliança. Qual é o papel da Escritura na Antiga Aliança e qual é o papel da Escritura na Nova Aliança? E ali o apóstolo Paulo, ele vai falar que o propósito de Deus é que nós sejamos cartas vivas. Amados, não dá tempo deste povo ler a Bíblia. Mas é possível ler você e eu. Mas em que estado estaremos nós? Qual é a nossa condição para sermos lidos pelas pessoas? Observe o versículo 18 desse capítulo. O versículo 18 desse capítulo está dentro de um contexto de leitura das Escrituras. Preste atenção nisso, amados. Está num contexto de leitura das Escrituras. Porque antes deste versículo, alguns versículos anteriores, está falando de pessoas que liam Moisés. E o que é ler Moisés? Ler Moisés é ler a Bíblia, é ler a Escritura. E lá diz assim, quando eles liam Moisés, um véu estava no coração deles. E eles não tinham revelação. E aí o verso 18 diz, mas nós, com o rosto descoberto, isso quer dizer, não temos mais esse véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, somos transformados. Queria falar tanta coisa aqui agora, tanta coisa que vocês não têm ideia, tanta coisa. Mas não vou falar. Amados, Deus nos chamou para sermos um povo diferenciado. Amém? Tem que ter essa diferença. Tem que ter. Eu não me suporto como eu estou sendo diante do que eu leio quem Cristo é. Eu falei com a minha esposa essa semana assim, porque eu estava debaixo de uma ministração de Deus assim forte nessa área, nesse assunto aqui, nesse assunto. Aí eu falei para ela assim, você é testemunha do quanto eu continuo irado com tanta coisa. E a minha ira
E eu falo assim, Deus, eu preciso ser transformado. Senhor, nesse aspecto, eu estou igual ou até pior do que tanta gente que nem crê em Ti. E ela falou, está mesmo. Mas é bom ouvir. Você está mesmo. Você está precisando muito ser mudado. Falei, estou. Aí já queria atacá-la. Na hora eu já queria falar assim, mas você também, então. Aí. Eis que estamos vivendo dias difíceis. E aqueles que servem ao Senhor, e aqueles que não servem ao Senhor, haverá uma diferença no meio deles. Eis que aqueles que estão se sujando-se mais ainda estão. E aqueles que estão sendo chamados para se santificarem, santificados mais ainda estarão. Amados, veja o que diz a palavra. Transformados. Mas como? De glória em glória. Mas transformados em quê? Na mesma imagem. Esse é o projeto. Vocês compreendem isso? É você ser transformado na mesma imagem. Amados, a proposta do Senhor não é que você entenda isso que eu vou dizer agora. Não é que você meditou na Escritura e lá você viu que você tem que perdoar. Lá você viu que você tem que amar o inimigo. Lá você viu que você tem que não adulterar com o seu coração. Lá você viu que você não tem que ter desprezo ou ira contra uma pessoa. A proposta do Senhor não é que você, ao meditar nisso, tome conhecimento do que não deve fazer ou do que deve. E isto ser suficiente para resolver a tua vida. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Saber sobre o que não devo fazer, saber sobre o que eu devo fazer, necessariamente não me fazem fazer ou deixar de fazer. Porque o propósito do nosso Deus é que eu
conheça a Escritura e por meio dela eu tenha um relacionamento. Por que o relacionamento? Porque Ele quer que eu seja transformado na mesma imagem. Isso quer dizer que a minha vida vai se tornando semelhante à do Senhor Jesus? E à medida em que minha vida é semelhante ao Senhor Jesus, eu não farei o que não é para fazer, eu farei o que é para ser feito. Por isso é importante saber em que você crê. Você crê que o conhecimento em si transforma? Você crê que tão somente tomar conhecimento do Sermão do Monte, o Sermão do Monte já vai te transformar? Porque a Escritura não é um fim, a Escritura é um meio de relacionarmos. É interessante o Senhor Jesus, quando ele diz assim, lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Ele está mostrando que quando a palavra de Deus é meu alimento, aquilo que sai da boca vai se tornar minha vida. Porque o propósito dele é em quem eu vou me tornar. Você é o que você come. Por isso é que ele diz que quem de mim se alimenta, pela minha vida viverá. Estamos falando aqui de comida, porque a palavra é alimento. Isso é o que eu creio. Isso é o que nós cremos. Isso é o que nós devemos nos mover por isso, para irmos orar e para irmos à Escritura. E por último, eu queria dizer uma coisa. Por último, o grande alvo de Deus, e é nisso que nós cremos, e é por causa disso que oramos, e é por causa disso que meditamos na Escritura, porque o grande alvo de Deus é transformar o nosso coração. Amém? É o coração. Amados, Provérbios diz que do coração é que são as saídas da vida. O Senhor Jesus diz que é do coração que procede todo dolo, todo roubo, todo homicídio, todo adultério, toda blasfêmia. É o coração. Ninguém tem autoridade sobre coração como o Senhor nosso Deus. Ninguém tem conhecimento sobre coração senão o Senhor nosso Deus. Por isso é que o Salmo 139, versículo 23, o salmista diz, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me
conhece os meus pensamentos. É porque é ali o lugar especial. É ali o lugar nevrálgico. É ali o lugar central. Por isso que eu digo, amados, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar. E as pessoas continuam com o coração distante de Deus. Tudo continua igual. E ele continua lendo e orando, lendo e orando. Precisamos rever isso. Precisamos realinhar isto. Essa área precisa ser restaurada. Eu creio na oração, eu creio na meditação nas Escrituras, porque eu sei que o meu Deus quer transformar meu coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus vai atuar, é dentro, é no coração, é no íntimo. A palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou dizer uma coisa, viu? É fácil perceber quando alguém está em intimidade com Deus. Não é difícil, não. Sabe por quê? Porque quando se muda a raiz, nós já percebemos logo os frutos. Você já vê que a maneira da pessoa sentir é outra. A maneira de viver é outra. A maneira de pensar é outra. A maneira de agir é outra. Principalmente naqueles que a gente conhece mais, assim, e sabe como é que é a velha maneira de agir. Aí quando você fala assim, você está mudado. Opa, eu te conheço. Você antes reagia assim. Olha agora, o que está acontecendo? Está tomando chá de camomila? Eu sei porque sei na minha vida. Eu sei porque sei na minha vida. Falo pela minha vida. Coisas na minha vida que eu falei assim, olha aí. Intensifiquei a minha qualidade de oração com o meu Deus. Comecei a abrir as Escrituras mais. Me expus mais meu coração à palavra dele. Já estou começando a fazer como ele faz, sentir como ele sente, pensar como ele pensa. Quando você muda a qualidade da tua vida de oração e escrituras, quando eu falo muda no sentido de aperfeiçoa, qualifica. Eu dou uma semana para já percebermos os sinais na tua vida de uma transformação do seu coração. Onde a nossa vida vai se assemelhando na mesma imagem, na mesma imagem, na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém?